Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado. Parte 6. Capítulo 58. Essa foi a primeira vez de Ortorin na base de fuzileiros navais G1. Ela realmente fez jus à sua reputação de quartel-general da reserva. Em todos os aspectos, não era menos imponente que Marineford. Quanto a essa missão, foi exatamente como Bogard e os outros haviam dito, completamente inútil. A frota do almirante da frota Kong partiu de Marineford sem incidentes, entrou tranquilamente em Mary Geoise, cruzou a Red Line e adentrou o Novo Mundo. Mesmo nessas águas perigosas, eles não encontraram um único inimigo, chegando em segurança a G1 para iniciar as inspeções. Ortorin não conseguia evitar amaldiçoar o Conde Vermelho em seu coração. Aquele cara era inútil. Será que ele não entendia a ideia de sacrificar o próprio interesse pelo bem maior? Se ele não viesse arrumar briga com o chefe, como Ortorin conseguiria uma promoção e faria fortuna? Por que você está suspirando? Perguntou Kuzan do outro lado da pequena mesa no convés, observando com curiosidade. Ortorin jogou a última carta que tinha na mão, balançou a cabeça e disse: jogar pôquer com vocês, novatos, não tem graça nenhuma. Bogard olhou para as cartas em sua mão com o rosto contraído. Você trapaceou, não foi? Eu só joguei uma carta e você já está fora? Isso mesmo. O almirante da frota estava em terra inspecionando a base, Garp roncava no navio e Ortorin não tinha desculpa para acompanhá-lo como proteção. Sem nada melhor para fazer, os três sentaram-se no convés, tomando sol e jogando pôquer. A vida nos fuzileiros navais era realmente tão simples e monótona. Ortorin chegou a ter vontade de invadir a cabine de Garp, agarrá-lo pela gola e perguntar se ele achava que seus hábitos preguiçosos justificavam seu salário. Será que ele estava fazendo certo pelos contribuintes em alto mar? Infelizmente, Ortorin ainda não era forte o suficiente para enfrentar Garp. Quando eu me tornar almirante da frota, a primeira coisa que farei será demitir preguiçosos como Garp-san. Só assim poderemos acabar com essa atitude e atmosfera de indolência na marinha, declarou Ortorin. Kuzan piscou e disse: sou um vice-almirante e nunca pensei em me tornar almirante da frota. Você é um comodoro e já está tramando para demitir seu superior? Um fuzileiro naval que não quer ser almirante da frota não é um bom fuzileiro naval, disse Ortorin com convicção. Ei, vamos para mais uma rodada. Dessa vez eu definitivamente vou ganhar. Bogard interrompeu rapidamente antes que o assunto fosse longe demais. A princípio, Ortorin pensou que Bogard fosse do tipo sério e pragmático, mas depois de realizar uma missão com ele, percebeu que o homem era praticamente viciado em cartas. Pensando bem, fazia sentido. Navegar pode parecer romântico, mas para quem estava à deriva há anos, era monótono e entediante. Dia após dia, nada além do mar azul infinito. Eventualmente, você se cansava de tudo. E como as regras dos fuzileiros navais limitavam o que podia ser feito a bordo do navio, eles tinham que se virar com o pouco entretenimento que conseguiam. Como jogar cartas. Terminei. Vou pescar. Isso me ajuda a relaxar e faz bem para minha saúde mental e física, disse Ortorin, levantando-se. Ao ouvir isso, Bogard agarrou a barra da capa de Ortorin e disse seriamente: escute, Ortorin. Acredite em quem já passou por isso. Pescar definitivamente não é uma boa ideia se você está tentando manter a calma. Venha jogar cartas comigo. Por quê? Perguntou Ortorin, intrigado. Tudo que lhe diz que pescar é uma ótima maneira de cultivar a paz de espírito. Se você fisgar alguma coisa, claro, é relaxante. Mas se não fisgar, receio que você leve isso muito a sério e pule no mar, alertou Bogard. O quê? De jeito nenhum. Os pescadores são mesmo tão radicais assim? Perguntou Ortorin, incrédulo. Bogard estava prestes a dizer mais alguma coisa quando Dendemushi que ele carregava tocou de repente. Ele teve que soltar Ortorin, tirando o celular Dendemushi do bolso. Ortorin permaneceu por perto, curioso, caso algo interessante estivesse prestes a acontecer. Almirante Sengoku. Bogard pareceu surpreso ao sacar seu Dendemushi, mas respondeu rapidamente. Almirante Sengoku? Bogard? Finalmente consegui falar com você. Por que Garp não está respondendo ao seu Dendemushi? O tom de Sengoku era carregado de impaciência. Garp-san, deveria estar dormindo, respondeu Bogard após uma breve pausa. Em seu escritório em Marineford, Sengoku olhou pela janela para o céu claro e ensolarado. O tempo estava perfeito. Não deveria haver muita diferença de fuso horário entre G1 e Marineford, então. Você é um vice-almirante dormindo em plena luz do dia? Você não deveria estar em uma missão? Mas Sengoku não estava com vontade de discutir com Garp sobre isso. Sua voz ficou séria. O almirante da frota chegou a G1, correto? Sim. Ele chegou esta manhã e está inspecionando a base. A previsão é que ele fique por cerca de uma semana, respondeu Bogard, concisamente com toda a profissionalidade de um ajudante de ordens. Ótimo. Isso significa que a missão de escolta pode ser suspensa. Tem uma situação urgente que exige que você e Garp partam imediatamente, disse Sengoku. Nesse instante, Garp empurrou a porta do convés, saindo com um bocejo e um resmungo. Qual é o problema do Sengoku? Sempre ligando quando alguém está dormindo. Eu não atendi, e quando tentei retornar a ligação, a linha estava ocupada. Garp, seu desgraçado, você quase nos fez perder algo importante. Sengoku ouviu claramente e retrucou. Garp parou abruptamente, parecendo um pouco culpado. O que foi? Algum problema? Tem a ver com Roger? Isso não tem nada a ver com Roger. No Novo Mundo, na ilha Riskhead, existe uma base de pesquisa científica administrada pelo grupo de pesquisa MADS. Eles possuem uma tecnologia perigosa e agora parece haver uma séria divisão entre os membros. Corre o boato de que estão se dissolvendo, e essa notícia já se espalhou pelo submundo. A tecnologia deles chamou a atenção de pessoas perigosas. Charlotte Linen e Kaido já foram confirmados e ambos estão a caminho da ilha Riskhead, disse Sengoku em voz baixa e firme. Garp estava completamente desperto agora. O sorriso despreocupado que ostentava há dias havia desaparecido, substituído pela seriedade cortante de um veterano do quartel-general dos fuzileiros navais. E daí? Perguntou Garp. Nosso plano é deter toda a equipe MADS, prendê-los primeiro, fazer perguntas depois. Borsalino está no comando, e normalmente não haveria problema. Mas no momento ele ainda não chegou à ilha Riskhead. Com Kaido e Charlotte Linen em movimento, você sabe o quão rápidos eles podem ser. Estou preocupado que Borsalino não consiga contê-los. Você já está no Novo Mundo, e G1 não está longe, então quero que você parta imediatamente para apoiá-lo, explicou Sengoku de uma vez só. Entendi. Vou indo agora. Garp concordou sem hesitar um segundo. Como Kuzan havia dito, não se deixe enganar pela aparente preguiça de Garp. Quando algo importante acontece no mar, ele está sempre no meio da ação.
Muito bem, contate Borsalino você mesmo. Não vou interferir na sua coordenação. Mas há uma coisa que você precisa lembrar. Os outros não importam, mas aquele cientista chamado Vegapunk não pode, em hipótese alguma, cair em mãos inimigas. Enfatizou Sengoku. Pelo tom de voz, ficou claro que ele estava se sentindo mais à vontade agora. Embora Sengoku frequentemente reclamasse da falta de confiabilidade de Garp, quando realmente importava, ele confiava nele completamente. Esse tipo de confiança complexa é difícil de descrever em palavras. Depois de desligar o telefone, Garp deu de ombros e sorriu. Ficamos parados por muito tempo. Aposto que todos vocês estão loucos para entrar em ação. Bom, aqui está a nossa chance. Bogard não esperou por ordens. Já estava de pé, ordenando à tripulação que levantasse âncora e içasse as velas. Ortoren se espreguiçou e disse preguiçosamente, finalmente minha vez? Kuzan não conhecia o passado de Ortoren, mas depois de um ano trabalhando juntos, o relacionamento entre eles tornou segredos desnecessários. Com um sorriso irônico, Kuzan provocou, desta vez, você pode encontrar sua família, Ortoren. Não se contenha quando isso acontecer. Relaxa. Meu martelo está faminto há um tempo, respondeu Ortoren, arqueando uma sobrancelha. Naquele momento, Ortoren não fazia ideia de que o punho de ferro de sua mãe também estava faminto. Capítulo 59. O navio de guerra de Garp, com sua cabeça em forma de cachorro, podia parecer estranho, mas em termos de desempenho, estava entre os melhores da frota. Como equipamento padrão da marinha, ele se destacava em todos os aspectos, especialmente na velocidade. Após receberem a missão de apoio do almirante Sengoku, Ortoren e os outros avançaram dia e noite. Quase 10 dias depois, finalmente chegaram às águas próximas à ilha Risky Head. Até o momento, de acordo com os últimos relatórios da inteligência da marinha estacionada na ilha, nada de incomum havia ocorrido. No convés, Ortoren folheou os arquivos de informações relevantes que tinha em mãos. Esta ilha Risky Head pertence a Lufeld, certo? Perguntou Ortoren, estalando a língua. Isso mesmo, respondeu Kuzan ao lado. Lufeld tem muita influência no submundo e uma riqueza incrível. Ele é conhecido como o rei dos agiotas. Só pelo investimento que fez no grupo de pesquisa Mads, já era evidente que ele tinha faro para oportunidades. Mas, segundo informações, ele havia sofrido um grande revés em seus empreendimentos recentemente, o que deixou seu fluxo de caixa apertado por mais de um ano. Como resultado, muitos de seus projetos foram reduzidos. A julgar pelo momento em que ocorreram, os problemas financeiros de Lufeld provavelmente estavam ligados à derrota de Shiki na Batalha da Edward, uma derrota que provavelmente desencadeou uma reação em cadeia em alguns de seus empreendimentos, levando à sua situação atual. Ainda assim, Ortoren lembrou que mais de 20 anos depois, o homem continuava firme e forte. Ele devia ter sobrevivido a essa tempestade. As verdadeiras vítimas foram alguns de seus projetos. O trabalho de pesquisa do Mads, por exemplo, teve seu financiamento drasticamente reduzido. Isso desencadeou conflitos internos dentro do grupo de pesquisa civil ilegal, com vários cientistas querendo se separar. Por causa disso, as informações que Borsalino havia reunido meticulosamente acabaram sendo vendidas ao submundo por membros da Mads, numa tentativa de aumentar seu próprio valor, o que desencadeou a confusão atual e atraiu a atenção tanto de Kaido quanto de Charlotte Linlin. Relatório. O contra-almirante Borsalino enviou notícias. Ele já chegou à ilha Risky Head e está se preparando para desembarcar. Nenhuma atividade incomum foi detectada até o momento, relatou um oficial da marinha ao se aproximar de Kuzan e Ortoren. Kuzan soltou um pequeno suspiro de alívio e sorriu. Parece que ainda estamos um passo à frente dos piratas. Se conseguirmos tirar a equipe da Mads de lá antes que eles cheguem, provavelmente conseguiremos evitar o confronto por completo. A expressão de Ortoren congelou ao ouvir aquelas palavras. Imediatamente, ele levou a mão à boca sorridente de Kuzan. Hastear uma bandeira antes mesmo da batalha começar? Era como dizer, assim que essa luta terminar, vou para casa me casar. E de fato, assim que Kuzan terminou de falar, irrompeu um tumulto na ilha Risky Head, que agora era visível no horizonte. Era crepúsculo. O sol já estava a meio caminho do horizonte, lançando uma luz tênue sobre o céu. De repente, um pilar de luz dourada surgiu da ilha, seguido por uma rajada de chamas escaldantes que jorrava das nuvens carregadas acima. Sob o brilho de ambas as fontes de luz, o corpo enorme e sinuoso de um dragão podia ser vagamente visto contorcendo-se entre as nuvens. Essa é a habilidade de Borsalino, disse Kuzan com firmeza. Ao mesmo tempo, Garp empurrou a porta da cabine e gritou. Kaido já está aqui. Não havia como se enganar. O dragão sombrio nas nuvens só podia ser Kaido. Mais rápido. Acelere os motores ao máximo. Ligue também as pás auxiliares. Gritou Kuzan com urgência. Um brilho intenso reluziu nos olhos de Ortoren. Ande logo, eu vou na frente. Antes mesmo que as palavras se dissipassem, ele ergueu seu martelo de guerra sobre o ombro. Raios dançaram sobre seu corpo, seus olhos flamejando com um brilho elétrico intenso. Com um estalo seco, ele desapareceu do navio num instante. Na ilha Risky Head, Borsalino estava de pé, vestindo um terno amarelo listrado, com o manto da justiça dos fuzileiros navais drapeado sobre os ombros. Sua expressão era sombria, e uma energia dourada se acumulava em suas mãos antes de explodir em raios de luz que disparavam para o céu. Quando um daqueles raios atravessou as nuvens, sua observação aguçada captou uma mudança repentina. A forma do dragão, oculta na névoa, transformou-se instantaneamente na figura corpulenta de um homem. Então, lá vem ele, pensou Borsalino, com o coração afundando. Mas ele não estava em pânico. Ele acabará de entrar em contato com o vice-almirante Garp, e o navio de guerra deles estava por perto. Contanto que conseguisse ganhar tempo, os reforços chegariam. Mau pensamento se formou quando as nuvens acima pareceram ser atingidas por uma força imensa. Uma onda de choque percorreu o céu, despedaçando a camada de nuvens num instante. Era Kaido. Seu corpo colossal despencou do céu como um meteoro, um grosso canabo empunhado em suas mãos, crepitando com relâmpagos enquanto ele mergulhava direto para Borsalino. Haimeiaki. Kaido rugiu. Borsalino reagiu instantaneamente. Juntou as mãos, em seguida, as separou, formando uma longa lâmina de luz condensada.
avançada. Essa era sua técnica, o Ama no Murakumo. Antes de se tornar um usuário da Akuma no Mi, Borsalino já era um espadachim habilidoso por direito próprio. Que assustador! Ele murmurou preguiçosamente, balançando a Ama no Murakumo em um arco suave. Num piscar de olhos, o kanabo de Kaido caiu com força, atingindo a lâmina de luz de Borsalino. Borsalino já tinha visto Kaido antes. Ele havia lutado ao lado do almirante Sengoku em escaramuças passadas contra ele. Em seus tempos de juventude, Kaido tinha o hábito de ser preso pela marinha. Então, a menos que você fosse tão novato quanto Ortoren, a maioria dos oficiais já havia cruzado o caminho desse excêntrico pelo menos uma vez. Mas vê-lo era uma coisa, trocar socos com ele a sério era outra bem diferente. Borsalino não se esquivou. Ele optou por enfrentar o golpe de Kaido de frente, um teste de força para ver o quão poderoso era realmente esse suposto monstro do novo mundo. A resposta veio instantaneamente. Quando o Ama no Murakumo encontrou a Saikai, a pura força bruta quase destruiu tanto seu Haki quanto os elementos de luz que reforçavam a lâmina. Que força tremenda! O coração de Borsalino afundou. Ele mudou a posição da empunhadura, diminuindo a resistência. Sabia que não devia tentar igualar a força dele. Era forte, mas nem de longe se comparava ao nível de força bruta de Kaido. Kaido percebeu a mudança imediatamente. Um brilho de ferocidade reluziu em seus olhos. É só isso que você tem? Enquanto falava, a força avassaladora em seus braços voltou a se manifestar. Pego de surpresa, o Ama no Murakumo de Borsalino se estilhaçou em incontáveis partículas de luz. Uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Ele não esperava que Kaido desferisse um golpe ainda mais poderoso no meio do confronto. Esse tipo de explosão repentina em um impasse exigia tanto técnica quanto força explosiva. Kaido claramente tinha ambas de sobra. A Saikai, envolta em Haki esmagador, rasgou a lâmina de luz. Mas Borsalino não era nenhum novato, e força bruta não era o seu forte. O golpe aparentemente certeiro de Kaido passou zunindo inofensivamente enquanto um clarão dourado transportava Borsalino dezenas de metros para longe em um instante. Agora, a 30 ou 40 metros de distância, Borsalino cruzou os braços, com uma luz dourada concentrada em grande quantidade à sua frente. Sua mudança instantânea de posição por si só era uma prova de sua velocidade estonteante. Você continua tão violento como sempre, Kaido, disse ele com uma calma irritante. Uma tempestade de balas de luz irrompeu dele como uma chuva torrencial, engolfando a forma gigantesca de Kaido e desencadeando uma série de explosões estrondosas. Mas em meio às explosões, surgiu uma pressão de vento cortante e intensa que rasgou o ar como uma lâmina, avançando diretamente em direção a Borsalino. Kaifu, imbuído de Haki esmagador. Borsalino não tinha um corpo tão resistente quanto aço para suportar um golpe daqueles. Num lampejo dourado, a luz refratou-se em suas mãos e sua figura desapareceu num instante. Mas Kaido havia lido. Antes que o corpo reformado de Borsalino pudesse tomar forma completamente, Kaido irrompeu da fumaça como uma flecha disparada, golpeando a Saikai com outro golpe devastador. Borsalino suspirou interiormente, forçado a mudar de posição mais uma vez. Então aconteceu, um estrondo retumbante que chegou aos ouvidos de ambos. Um leve sorriso curvou os lábios de Borsalino. Já está aqui? Pensou ele. Kaido franziu a testa. Trovão? Eu nem usei Haimei-Haki ainda. Ele olhou para cima e congelou. Uma figura tão enorme e com chifres quanto ele estava despencando do alto. Se não fosse pelo manto da justiça da marinha que esvoaçava em seus ombros e pelo martelo colossal em sua mão, Kaido poderia ter pensado que estava vendo a si mesmo mais jovem. Quem é você? Kaido gritou, erguendo a Saikai para bloquear o caminho. A ira de Raijin, rugiu Ortoren. Num instante, o corpo imponente de Kaido foi arremessado pelos ares com a força do golpe. Capítulo 60. Kaido não esperava que o homem que apareceu de repente atacasse com tamanha força avassaladora. Um único golpe daquele enorme martelo de guerra o lançou pelos ares a centenas de metros de distância antes de se chocar contra o chão, abrindo uma cratera gigantesca com ele no centro. Deitado atordoado no fosso, Kaido ficou momentaneamente estupefato. Ortoren nasceu com uma força monstruosa, e contra Kaido ele não se conteve nem um pouco. Aquele golpe foi de força total. Somado ao peso incrível de seu martelo de guerra, foi um ataque que poucos no mundo conseguiriam suportar de frente. Kaido, por outro lado, reagiu apenas por instinto, erguendo o braço para bloquear. Se fosse preciso medir a força que ele usou, seria apenas sua força normal. Mesmo assim, o choque deixou seu braço dormente e por um instante, ele quase perdeu a firmeza em segurar a Saikai. Após derrubar Kaido, Ortoren se virou para Borsalino. Eu vou manter esse cara ocupado. Você cuida do Dr. Vegapunk. Borsalino não acreditava que Ortoren pudesse realmente derrotar Kaido. Na verdade, ele também não achava que conseguiria. Mas sabia que a força bruta e o corpo de ferro de Ortoren o tornavam um adversário ainda mais problemático do que ele próprio. Vencer talvez estivesse fora de alcance, mas atrasar Kaido? Isso já era outra história. Muito bem, vou deixá-lo com você, respondeu Borsalino sem hesitar. Enquanto isso, Kaido se livrou do torpor. A empolgação brilhou em seus olhos enquanto ele se arrastava para fora do fosso, aterrissando em frente a Ortoren. Qual é o seu nome? Bem, Ortoren, Comodoro do Quartel-General da Marinha, respondeu Ortoren com um largo sorriso. Desde que zarpou, os parceiros de treino de Ortoren, além de Shanks e seus companheiros fuzileiros navais, tinham sido todos oponentes de alto nível. Sua mãe monstruosa, Roger Heilig, o tipo de gente que o deixava batido e lutando para mostrar toda a sua força. Kaido era forte, forte o suficiente para ser considerado da elite, mas comparado a Heilig ou Roger, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer, e nem sequer se comparava à mãe de Ortoren, o que o tornava um oponente perfeito. O sangue de Ortoren fervia. Nunca ouvi falar de você. Um rosto novo na marinha? O sorriso cruel de Kaido se alargou enquanto ele encolhia os ombros. Você tem poder. Espero que o resto de vocês não decepcione. No instante em que as palavras saíram de sua boca, Kaido pisou com força, transformando o solo já rachado sob seus pés em pó. Seu corpo enorme avançou com velocidade impressionante, a Saikai envolto em denso Haki do armamento enquanto ele o brandia em direção a Ortoren. Ortoren poderia ter desviado. Sua Goro no Mi lhe concedia velocidade suficiente para evitar o golpe com facilidade, mas ele não tinha intenção de fazê-lo. A excitação brilhava em seus olhos enquanto ele apertava o punho e desferia um golpe com o martelo direto no ataque de Kaido. Com um baque surdo e ressonante, as duas armas colidiram. O choque das armas pesadas foi tão brutal quanto emocionante.
O impacto reverberou visivelmente por seus braços. Os músculos se contraíram e saltaram, a pressão do ar chicoteando seus cabelos para trás na violenta rajada. Em termos de força bruta, Orthorin levava vantagem, mas em aqui, Kaido era claramente mais forte, deixando o confronto em um estranho impasse equilibrado. Após apenas alguns segundos de impasse, eles desferiram uma série de golpes. O que deveriam ter sido armas lentas e pesadas moviam-se com fluidez e precisão em suas mãos, trocando golpe após golpe com a facilidade de mestres experientes. Apesar de empunharem armas enormes, lutaram como dois espadachins de primeira classe, com seus confrontos ocorrendo dezenas de vezes em um instante. Nenhum dos dois pareceu interessado em usar suas Akuma no Mi. Orthorin ignorou o relâmpago da Goro Goro no Mi, e Kaido não fez nenhum movimento para invocar sua forma de dragão azul. Isso foi violência pura e desenfreada. Num passe fulminante, pareciam ter chegado à mesma conclusão simultaneamente. Abandonando a defesa, avançaram um contra o outro com uma intenção implacável. No instante seguinte, o Asaikai de Kaido atingiu o pescoço de Orthorin, as farpas afiadas rasgando seu Aki e penetrando em sua carne. Com a força de Kaido, ele poderia romper até mesmo o corpo de aço de Orthorin. Mas foi só até aí que ele chegou, não conseguiu ir mais fundo. No mesmo instante, o martelo de guerra de Orthorin atingiu o braço de Kaido, o impacto amassando visivelmente aqueles músculos sólidos como rocha. Desta vez não houve luta prolongada. Orthorin foi arremessado para trás pelo golpe, e Kaido também foi lançado para longe, sem conseguir se manter em pé. Dois homens, talhados do mesmo ferro, deslizaram para trás por mais de 10 metros antes de cavarem sulcos profundos no chão com os pés, finalmente parando o ímpeto. Orthorin limpou o sangue do ferimento no pescoço com uma das mãos. Não sentia dor, apenas uma onda de excitação selvagem e violenta. Sim, era isso. Era a brutalidade crua e a emoção que ele vinha buscando o tempo todo. Uma luta equilibrada. Golpes que fizeram os ossos tremerem. Uma batalha repleta de violência. Aquilo lhe causou uma sensação indescritível. Naquele instante, a névoa persistente e a falta de rumo no coração de Orthorin se dissiparam. Ele não estava ali para se tornar um rei de nada. Neste mar onde heróis se enfrentavam e lendas lutavam pela supremacia, ele queria desafiar os campeões desta era um a um, derrotá-los, conquistá-los. Ele queria se tornar o mais forte de sua geração. Vou lutar com você por 10 dias seguidos, gritou Orthorin para Kaido com os olhos em chamas. Kaido tinha vindo originalmente para ver Queen e o trabalho daquele cientista, mas agora tudo isso havia sumido de sua mente. No momento, a única coisa em sua visão era Orthorin. Ororororo. Kaido agarrou o músculo machucado do braço e soltou uma gargalhada estrondosa. Entre todos esses fuzileiros navais fracotes e sem espinha dorsal, finalmente tem um que presta. Eu gosto de você. Após uma pausa, ele deixou de lado a situação e foi direto ao ponto. Um homem como você ficar preso nesse pântano é um desperdício. Venha a bordo do meu navio. Seja meu parceiro. Quando Kaido falou com King sobre Queen anteriormente, ele o chamou apenas de candidato subordinado. Mas para Orthorin, após apenas um confronto, ele usou a palavra parceiro. Isso por si só mostrou o quanto Kaido reconhecia. Eu me recuso, disse Orthorin sem hesitar um instante. Se ele ia ser um pirata, que se juntasse logo aos piratas da Big Mom. Por que se esconder em vano com esse cara? Não tinha graça nenhuma. Por quê? Eu vejo nos seus olhos, você anseia por violência. Está no seu sangue. Somos o mesmo tipo de homem. Vivemos para a batalha. Os fuzileiros navais não são o seu lugar. Insistiu Kaido, ainda relutante em desistir. É exatamente por isso que estou recusando. Se eu me juntasse a vocês, como poderíamos continuar desfrutando dessa violência pura como oponentes, como inimigos, como somos agora? Disse Orthorin, com um sorriso nos lábios. Kaido ficou paralisado por um instante, depois seus olhos brilharam. Você tem razão. Absolutamente razão. Ele interrompeu a conversa abruptamente, baixando o tom de voz. Quando enfrento um homem que admiro, luto com tudo que tenho. Aqui emanou dele, mas desta vez não era Ki do armamento, sua aura foi intensificada pela pressão avassaladora do Aki do Conquistador. Raios negros envolveram a Saikai. Orthorin estalou o pescoço, os ossos estalando, os olhos se aguçando. Então eu também não vou me conter. Sua aura também explodiu. Aki do Conquistador. 1 em 1 milhão. Um rei por direito de nascimento. O Aki do Conquistador de Orthorin estava longe de ser fraco. Durante o último ano na marinha, ele até aprendeu a revestir seus golpes com ele. Seu mestre, o próprio almirante Sengoku. Como esperado, um homem como você jamais poderia ficar sem o Aki do Conquistador. Kaido não ficou surpreso, apenas muito entusiasmado. Orthorin não respondeu. Seu pé se torceu contra o chão, estilhaçando sob seus pés. Sem usar o poder de sua Akuma no Mi, ele avançou com uma velocidade estonteante, encurtando a distância num piscar de olhos. Sem nome de técnica sofisticada, apenas uma martelada bruta e implacável. Kaido era igual. Sem Raimeyaki, sem ataques exóticos, apenas todo o seu poder concentrado no golpe. Suas armas nunca se tocaram. Entre eles havia uma parede de ar invisível e inquebrável, a colisão de dois Aki do Conquistador. O confronto irrompeu em relâmpagos negros e fendas que rasgaram o espaço, cada homem sentindo a intenção de batalha pura e sem filtros do outro. A colisão escureceu o céu e rasgou as nuvens. Correntes de ar rugiram para fora em uma onda de choque em forma de anel, elevando o solo em uma onda de mais de 1 metro de altura. Ela despedaçou tudo ao redor, avançou em direção ao mar e transformou as águas em ondas gigantescas. No coração de Orthorin existiam apenas 2 palavras: pura felicidade. Ele até se sentiu mais saudável. A violência era realmente o melhor remédio. Capítulo 61. Borsalino entrou sorrateiramente na base de pesquisa da Mads, dirigindo-se diretamente ao Dr. Vegapunk, seu principal alvo nesta missão. Mas, no instante em que sentiu a pressão do confronto entre Kaido e Orthorin do lado de fora, seu peito apertou. Ele já achava que estava dando a Orthorin o maior crédito possível, mas claramente ainda o havia subestimado. Não se tratava apenas de segurar Kaido, eles estavam lutando golpe a golpe como iguais. Desde quando os novatos são tão assustadores assim? Pensou Borsalino, com uma mistura de admiração e incredulidade. É claro que ele não sabia que nem Kaido nem Orthorin sequer haviam usado suas habilidades ainda. Enquanto isso, do outro lado das águas, perto da ilha Risky Head, o Queen Mama Chanter, dos piratas da Big Mom, cortava o mar a toda velocidade. Charlotte Linley estava no convés, os olhos semicerrados em divertimento enquanto observava o imponente choque de Aki do Conquistador à distância. Essa é a aura do Kaido. Faz anos que não vejo aquele pirralho. Após a Edward, os piratas da Big Mom e os piratas das Feras trabalharam juntos em algumas ocasiões, mas essa cooperação nunca colocou frente a frente com Kaido. No máximo, eles conversaram algumas vezes através de um Dendemushi.
Entre os piratas havia uma regra não escrita: reis não se encontravam com reis. Afinal, eram todos tipos orgulhosos e obstinados. De longe, era fácil falar de negócios. Mas, pessoalmente, quem sabia o que esperar? Uma pequena ofensa, um motivo estúpido, e poderiam estar se agredindo antes mesmo de um acordo ser fechado. A princípio, Charlotte Lilling simplesmente reconheceu o Aki de Kaido. Mas então sua expressão mudou, e a surpresa brilhou em seus olhos. Aquele outro aqui, Ortoren. Ela confirmou a sensação familiar repetidas vezes antes de seu sorriso se alargar em uma gargalhada. Mamamamama, como esperado do meu filho. Para ela, isso não foi nenhuma surpresa. Katakuri, por ser seu filho, também havia despertado o Aki do Conquistador. Ortoren era ainda mais talentoso. É claro que ele o despertaria. Mas isso não a impediu de ficar cada vez mais inquieta. Uma chama da alma verde escura irrompeu de sua mão, inundando seu navio enquanto ela gritava: mais rápido, aumente ainda mais a velocidade. A Queen Mama Chanter, imbuída de alma e impulsionada por essa energia, disparou para frente. Apesar de seu tamanho colossal, ela deslizava sobre as ondas como uma lancha, levantando espuma branca em seu rastro enquanto se dirigia velozmente para a ilha Riskhead. Mesmo assim, Charlotte Lilling não conseguia se livrar da impaciência que a consumia. Ela queria estar na ilha agora, para ver o quanto seu precioso filho havia crescido no último ano e para avaliar seu irmãozinho Kaido por si mesma. Ela até se pegou imaginando a expressão no rosto de Kaido quando ele descobrisse que o homem que trocava golpes com ele era seu filho. Finalmente, ela não conseguiu mais se conter. Zeus, ela gritou. No mesmo fôlego, ela saltou para o alto. Uma nuvem de tempestade surgiu sob seus pés como a nuvem que dá cambalhotas em San Vulcan, e num piscar de olhos, ela deixou o navio para trás, disparando em direção à ilha a uma velocidade incrível. Na ilha, a batalha entre Ortoren e Kaido continuava. O embate de Aki do Conquistador havia terminado. Agora era puro combate brutal. Haviam se passado apenas alguns minutos, mas os dois pareciam ter lutado por dias. O corpo de Kaido estava coberto de inchaços anormais e hematomas escuros, alguns ferimentos ainda sangrando. O estado de Ortoren era ainda mais grave. Kaido lutou sujo, sua arma pesada estava repleta de farpas e espinhos, e o Kanabo havia aberto vários buracos na carne de Ortoren. Contudo, nenhum dos dois parecia pronto para desistir. Seus olhos estavam atentos, sua energia intacta, seus corpos preparados para mais 100 rodadas. Outro choque, o martelo de Ortoren atingiu Kaido com um som profundo e ensurdecedor. No mesmo instante, a mão enorme de Kaido fechou-se em torno do cabo do martelo. Sua mão esquerda soltou o Kanabo, deixando-o cair no chão. Então, sua palma se fechou em um punho, e ele o cravou direto no nariz de Ortoren com um estalo violento. Ortoren, enfurecido pelo golpe, afrouxou o aperto em seu martelo de guerra e deixou Kaido recebê-lo. No mesmo movimento, ele desferiu um gancho ascendente com a mão livre, acertando o queixo de Kaido. O impacto arrancou o corpo imponente de Kaido do chão, fazendo-o cambalear para trás e quase o derrubando completamente. Ambos os homens descartaram completamente suas armas. Mantendo-se firmes, sem a menor tentativa de esquiva, seus punhos se transformaram em inúmeras imagens residuais. Cada golpe surdo e estrondoso como tambores de guerra disparados em rápida sucessão, velozes, pesados, implacáveis. O chão sob seus pés se estilhaçava repetidamente, pedaços de terra e pedra explodindo para fora. Mesmo assim, eles permaneciam firmes como árvores, os músculos ondulando e tremendo a cada golpe, hematomas e inchaços se espalhando rapidamente por seus corpos. Uma rachadura profunda na órbita ocular fez com que o rosto de Ortoren inchasse, a pele ficasse arroxeada e vasos sanguíneos saltassem pela pupila. No instante seguinte, o punho de Ortoren atingiu o nariz de Kaido, quebrando-o com um jato de sangue que permaneceu no ar por apenas um instante antes de ser engolido pela tempestade de socos. 3, talvez 5 segundos. Era impossível dizer quantos golpes haviam trocado. A dor lancinava seus corpos, mas seus corações palpitavam de pura euforia. Em uma breve abertura, Kaido agarrou o punho direito de Ortoren, enquanto Ortoren segurou o braço esquerdo de Kaido. Eles ficaram paralisados por uma fração de segundo. Então Ortoren desferiu um golpe com o joelho direto na virilha de Kaido. Kaido reagiu instantaneamente, levantando uma perna para bloquear o golpe violento. Nenhum dos dois demonstrou qualquer intenção de desistir. Com uma ligeira vantagem em força bruta, Ortoren fez o primeiro movimento, impulsionando-se com força do chão e derrubando Kaido para trás, depois abaixando-se para ficar com as pernas de cada lado do abdômen dele. Imobilizando-o ali, Ortoren desferiu socos no rosto de Kaido, afundando sua cabeça até a metade na terra. Kaido se debateu violentamente, acertando o joelho na parte inferior das costas de Ortoren e fazendo-o cambalear. Aproveitando o momento, Kaido girou, puxando Ortoren para longe e acertando-o com uma cotovelada na orelha, deixando-o atordoado com zumbido nos ouvidos e a cabeça girando. Kaido os virou, invertendo a posição, e começou a socar o rosto de Ortoren em resposta. Não havia mais técnica alguma ali, apenas a selvageria pura de uma briga de rua. Embora Kaido fosse ligeiramente mais fraco em força, sua estrutura física era quase o dobro da de Ortoren, e ele usou essa massa descomunal para esmagá-lo, imobilizando-o enquanto desferia golpe após golpe esmagador. Após dezenas de golpes violentos, a cabeça de Ortoren estava aberta e sangrando. Ele se debateu com todas as suas forças, mas não conseguiu se libertar, ficando cada vez mais em desvantagem. Então Kaido percebeu algo estranho. O cabelo castanho de Ortoren estava ficando branco desde a raiz. Que diabos? Kaido franziu a testa, embora seus punhos não tenham diminuído o ritmo. Ele logo percebeu que cada soco parecia acelerar a transformação. No instante em que o cabelo de Ortoren ficou completamente branco, o próximo soco de Kaido parou no meio do movimento. A mão de Ortoren havia se fechado firmemente em torno de seu pulso. A força que percorreu o braço de Kaido foi muito além de qualquer coisa que Ortoren tivesse demonstrado antes. Desprevenido, Kaido foi puxado para cima e arremessado ao chão. Antes mesmo que pudesse atacar, Ortoren soltou um rugido bestial, seus olhos vermelhos como sangue, seu corpo entrando completamente na forma do leão da lua. No movimento relâmpago, ele estava sobre Kaido no ar, desferindo dezenas de socos brutais que deixaram o imperador atordoado e zonzo. A estática de seus instintos Min se intensificou, despertando o poder da Goro-Goro no Mi dentro dele. Com o golpe final, Ortoren parecia o próprio deus do trovão. Seu punho, envolto em relâmpagos abrasadores, atingiu o rosto de Kaido, carbonizando seus cabelos em uma bagunça explosiva e arremessando-o a mais de 100 metros de distância contra a encosta de uma montanha, destruindo-a em um deslizamento de terra. Soterrado nos escombros, Kaido ficou tonto por um instante antes de rugir de indignação. Covarde! Nós combinamos, só os punhos, nada de poderes. E você faz isso comigo. Mas mesmo em meio à sua raiva, Kaido percebeu algo. A mudança de Ortoren não fora uma escolha consciente.
Ele havia perdido o controle. Será que Kaido o havia espancado até esse ponto? Antes que o pensamento pudesse se consolidar, os destroços explodiram para fora. Ortoren emergiu como um predador à caça de sua presa, arremessando pedregulhos para longe com as próprias mãos. No instante em que seus olhos carmesins encontraram Kaido, brilharam com uma intenção selvagem, e ele ergueu uma mão envolta em relâmpagos. Dessa vez Kaido tinha certeza. Ortoren havia enlouquecido completamente. Qualquer pensamento de lutar limpo havia desaparecido. Ele abriu as mandíbulas e liberou um rugido de sopro de bolo, engolindo o frenético Ortoren em uma torrente de chamas e o arremessando para longe. Capítulo 62. Kaido abriu caminho por entre os escombros, seu Haki da observação já localizado na posição de Ortoren. Aquele sopro de bolo não lhe fizera muito efeito. Não muito longe dali, Ortoren estava agachado de quatro como um predador prestes a atacar, seus longos cabelos branco-prateados caindo sobre os ombros e roçando o chão. Seus olhos estavam vermelhos, sua aura selvagem e instável. Que diabos é isso? Kaido franziu a testa. A forma parecia familiar, como a forma do leão da lua da tribo Min, mas os Mins não enlouqueciam quando se transformavam. E além disso, nem era lua cheia. Ele não teve tempo para pensar. O olhar de Ortoren fixou-se nele, um relâmpago brilhou e num piscar de olhos ele desapareceu. Kaido reagiu instantaneamente, envolvendo seu punho com o Haki do conquistador e desferindo um soco para frente. Quase no exato momento em que seu punho disparou, Ortoren apareceu bem na frente dele. Pela trajetória, Kaido havia previsto perfeitamente, mas foi aí que a Goru-Goru no Mi mostrou seu lado aterrorizante. O soco de Kaido já estava no nariz de Ortoren, a força chicoteando seus cabelos prateados para trás. Mas mesmo aquela queima-roupa, o relâmpago de Ortoren brilhou, desviando do caminho do soco em uma explosão de eletricidade, fazendo-o avançar num instante. O golpe de Kaido atingiu apenas o ar, e Ortoren já estava cara a cara com ele. Uma onda de relâmpagos concentrados explodiu entre eles, mergulhando ambos em uma luz ofuscante. No instante seguinte, o corpo de Kaido foi envolto em fumaça negra quando o golpe o arremessou para trás. Seus pés cravaram-se no chão a dezenas de metros de distância, abrindo duas profundas valas antes que ele conseguisse parar. Assim que assumiu sua posição, o Haki da observação de Kaido lhe mostrou o futuro próximo. Ele estendeu uma das mãos, cerrou a outra em punho e a recolheu, tensionando cada músculo. Ortoren apareceu no momento exato. A mão de Kaido disparou, agarrando seu ombro e o imobilizando no lugar. Apenas por um instante, mas era tudo o que ele precisava. Um punho envolto em Haki do conquistador esmagador avançou, atingindo a testa de Ortoren com um estalo surdo. A força o arremessou contra o chão antes de fazê-lo cambalear para longe, rolando no ar por mais de uma dezena de metros. Respiração Boro. Kaido não perseguiu. Ele sabia que nunca conseguiria igualar a velocidade de Ortoren, então optou por usar poder de fogo avassalador. O calor se acumulou em sua garganta, a pressão aumentando até que estivesse prestes a explodir. Então, ele cuspiu uma bola condensada de energia flamejante diretamente em Ortoren, que acabará de se levantar à distância. Mas pouco antes da explosão, Kaido vislumbrou a forma de Ortoren, carregada de raios, desaparecendo do local. Kaido se tensionou, esperando um contra-ataque. Haki percorreu seu corpo, seus músculos se contraíram, prontos para bloquear e revidar. Passou-se um segundo. Nada aconteceu. Quando a fumaça da explosão finalmente se dissipou, Kaido viu, em pé sobre uma rocha estilhaçada não muito longe dali. Seus cabelos branco-prateados haviam sumido, a longa juba agora presa em seu habitual corte curto e preciso em castanho. Seus olhos estavam calmos novamente. Você voltou comigo? Kaido sorriu. Desculpe. Doença hereditária da família atacando, disse Ortoren com um olhar envergonhado, esfregando o galo inchado na testa. Mas, esta é a primeira vez que entro nesse estado sem lua cheia. Estranho. Acho que não é a lua que desencadeia isso, afinal, mas sim meu sangue louco. Ponto. Ele estava lúcido agora, mas ambos sabiam que as coisas não voltariam a ser como antes. Aquela luta pura e simples, golpe a golpe, já havia chegado ao fim. Os dois se entenderam sem precisar de uma palavra, nenhum dos dois mencionando a retomada da luta de onde haviam parado no último confronto. Ortoren respirou fundo e disse, daqui para frente vamos com tudo. Assim que suas palavras foram proferidas, o preto em suas pupilas começou a mudar, riscado por um relâmpago azul. Kaido então viu uma camada de relâmpagos condensados se formando sobre a pele de Ortoren, aderindo a ele como uma armadura. Armadura de liberação de relâmpago. Ortoren rosnou. Ele dividiu o uso da Goru-Goru no Mi em dois estilos de ataque principais. O primeiro era de longo alcance, aproveitando o enorme aumento de seu Haki da observação proporcionado pela fruta para desferir ataques de energia em larga escala de fora do campo de visão do oponente, frequentemente combinado com a mobilidade da fruta para criar uma situação quase inescapável. Mas Kaido era diferente. Sua pele era grossa demais, sua resistência monstruosa demais. Mesmo que Ortoren usasse esse modo, não havia garantia de que uma saraivada de golpes lhe causaria danos sérios. Então Ortoren escolheu o segundo estilo, o combate corpo a corpo. Desde que obteve a Goru-Goru no Mi, Ortoren treinou com estimulação elétrica constante percorrendo seu corpo, forçando seu físico a crescer além do que seu talento monstruoso natural lhe permitia. Agora, nesse estado de armadura de liberação de relâmpago em potência máxima, a corrente elétrica o atravessava com intensidade máxima, impulsionando seus músculos, reflexos e velocidade a novos patamares. Kaido encarou o olhar sério de Ortoren sem dizer uma palavra. Poder emanava de seu próprio corpo, escamas azul esverdeadas ondulando sobre sua pele, sua estrutura se tornando ainda mais massiva. Era a transformação única de um usuário de Zoan. A forma híbrida que Kaido preferia chamar de sua forma Homem-Dragão. Ortoren poderia ter atacado antes que a transformação terminasse, mas não o fez. Esperou em silêncio. Alguns segundos depois, Kaido falou, então vamos ver quem sai vitorioso. No instante em que as palavras saíram de sua boca, ambos se moveram, avançando um em direção ao outro com a mesma intenção. Num piscar de olhos, estavam frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. O punho de Kaido, revestido com Haki do conquistador, desferiu um golpe no braço de Ortoren, mas, em vez de recebê-lo de frente como antes, Ortoren desviou-se com uma velocidade de reação quase sobrenatural. Seu corpo acompanhou a corrente de ar do soco como uma folha de papel,
deslizando por ela. Era semelhante ao Kami-e, uma das técnicas do Rokushiki mais refinada, combinada com os reflexos superacelerados da Goru-Goru no Mi para uma esquiva ativa e extremamente rápida. Aproximando-se rapidamente, o peito de Ortorin agora estava contra o de Kaido. Dada a diferença de altura entre eles, seu alvo era óbvio, o abdômen. Golpe de cotovelo. Parafuso de cotovelo. Ortorin rugiu. A armadura de liberação de relâmpago crepitante em volta de seu cotovelo atingiu o estômago de Kaido. O torso de Kaido se dobrou bruscamente, seu corpo se curvando como um camarão enquanto a dor distorcia seu rosto. A força por trás desse golpe foi muito além do que Ortorin havia demonstrado anteriormente. A força bruta de Kaido já estava um pouco abaixo do poder natural de Ortorin, e agora os limites de Ortorin foram ainda mais elevados pela eletricidade que pulsava em seu corpo. O golpe arrancou os pés de Kaido do chão, lançando-o para trás. Ortorin não hesitou. Como uma tempestade que se abate sobre ele, lançou seu contra-ataque imediatamente. Um relâmpago rugiu. Num instante, Ortorin encurtou a distância até Kaido, que estava no ar. Seu braço se dobrou, seu corpo se contorceu como uma lâmina sendo desembainhada, e ele desferiu um golpe com o cotovelo na garganta de Kaido. Corte horizontal de opressão relâmpago. Kaido já era mais lento que Ortorin, e no ar não tinha como se esquivar. A raiva brilhou em seus olhos, mas ele nada podia fazer. O braço de Ortorin atingiu sua garganta, fazendo seu pomo de Adão parecer esmagado. Um jato de sangue espesso e escuro jorrou de sua boca. Não havia acabado. Um instante depois, um gancho atingiu o queixo de Kaido, lançando-o para cima. Mas isso era apenas a preparação. Conforme o corpo de Kaido se elevava, um raio o atingiu por trás. Ortorin, movendo-se várias vezes mais rápido, o alcançou mesmo em desvantagem de tamanho. Seus braços se prenderam sob as axilas de Kaido, curvando-se para trás e se fechando atrás do pescoço de Kaido. Desgraçado. Os olhos de Kaido se arregalaram. Ele se debateu, mas o aperto de Ortorin era muito forte. Os relâmpagos que emanavam de Ortorin se espalharam sobre Kaido como a mordida da geada no meio do inverno, envolvendo-o em uma camada de energia crepitante. No instante em que Kaido foi completamente envolvido pela máscara, um brilho selvagem iluminou os olhos de Ortorin. Autobomba relâmpago, ele berrou. Os dois, envoltos num casulo de trovões, despencaram do céu. Atingiram o solo como um meteoro em queda. Num instante, uma luz branco-azulada inundou a terra, e o solo num raio de centenas de metros se despedaçou. Ondas de relâmpago se espalharam em todas as direções, consumindo tudo em seu caminho. Capítulo 63. Perto da costa da ilha, Garp estava no topo do mastro do navio, o monóculo na mão, olhando boquiaberto para a cena que se desenrolava na ilha. Após uma breve pausa, ele se virou para Kuzan, que imitava seus movimentos, e perguntou: "Você é próximo dele? Nunca lutou com ele antes?" "Não. Ele tem medo de perder o controle, então no quartel-general, ele sempre foi calmo e evita brigas", respondeu Kuzan, engolindo em seco. Desde aquele incidente de violência no campus, Ortorin não levantou a mão contra ninguém no QG. O máximo que fez foram alguns treinos com Zephyr Sensei, puramente para ganhar créditos, nada sério o suficiente para se assemelhar ao que eles acabaram de presenciar. Foi por isso que Kuzan ficou tão surpreso. Tanto ele quanto Garp sempre acreditaram que Ortorin era excepcionalmente talentoso, cheio de potencial, diligente e estudioso, destinado a alcançar a grandeza e se tornar um lutador de elite algum dia. Mas isso era apenas um futuro próximo. A impressão que tinham da força atual dele ainda estava presa na memória daquele antigo incidente. Kuzan chegou a pensar que se lutasse contra Ortorin a sério, ainda assim conseguiria subjugá-lo completamente. Isso até agora, quando eles estavam no topo do mastro assistindo a batalha de 10 minutos. Por mais curta que tenha sido, o poder demonstrado por Ortorin, especialmente naquele estado final de armadura de liberação de relâmpago, foi impressionante. Kuzan imaginou a situação. Se fosse ele enfrentando Ortorin naquela forma, será que ele conseguiria lidar com isso? A resposta veio instantaneamente não. Na verdade, havia uma chance real de ele ser espancado até a morte. Goru-Goru no Mi. Não é à toa que é considerada uma das habilidades de Akuma no Mi mais invencíveis, pensou Garp com um suspiro. Analisando agora, a Goru-Goru no Mi era perfeita para um monstro como Ortorin. Com qualquer outra Akuma no Mi, seu poder não teria crescido tão assustadoramente rápido. O talento natural, a força e as habilidades físicas de Ortorin já eram de alto nível. Usuários comuns de Zoan, incluindo Zoans ancestrais, não conseguiam competir com ele. Se alguém o chamasse de um Zoan mítico ambulante, não seria um exagero. Suas únicas fraquezas eram velocidade e tempo de reação, mas a Goru-Goru no Mi praticamente as aperfeiçoou, equilibrando-as com seu físico já monstruoso. O que significava que Ortorin havia se tornado um guerreiro completo, totalmente desenvolvido, sem nenhum ponto fraco. Com sua velocidade e reação agora aprimoradas, sua força bruta, físico imponente e o poder da Goru-Goru no Mi permitiram que ele fizesse o que estava fazendo agora. Suprimir completamente Kaido, pelo menos por um curto período de tempo. Enquanto Garp refletia sobre isso, avistou uma figura no céu do outro lado da ilha. Enquanto ele olhava, a figura pareceu pressentir seu olhar e se virou em sua direção. Seus olhares se encontraram. O rosto de Garp escureceu. Droga, é Charlotte Linlin. Sem hesitar um segundo sequer, saltou do mastro, correu pelo convés e lançou-se da proa diretamente em direção ao mar. Sua figura cortou o ar, os pés batendo rapidamente num frenesi de gepo, a velocidade tendo prioridade sobre qualquer preocupação com a aparência, enquanto ele avançava em direção à ilha. Entretanto, na ilha, a pele de Ortorin estava vermelha como um pimentão, como se tivesse sido fervido. Ele estava meio agachado no chão, respirando com dificuldade. A cada expiração, fios de fumaça negra misturados com névoa branca escapavam dos cantos de sua boca e narinas. Claramente, mesmo para ele, manter um estado tão intenso de estimulação carregada de eletricidade não era tarefa fácil. Nesse processo, ele primeiro teve que suprimir sua elementalização. Uma vez que se tornasse completamente elemental, seu corpo se transformaria em puro relâmpago, não haveria sentido em estimulá-lo naquele momento. Sem a elementalização, canalizar um raio tão imenso através de si mesmo era essencialmente o mesmo que desencadear um raio contínuo dentro do próprio corpo constante. Mas ainda assim um ataque direto. Mesmo com um corpo tão resistente quanto aço reforçado, seus órgãos internos estavam longe de serem indestrutíveis, e a tensão era imensa. Ainda assim, Ortorin sentia que a cada vez que se esforçava para atingir esse estado, seu corpo se adaptava mais ao poder do relâmpago. Na próxima vez que atingisse sua capacidade máxima, ele deveria ser capaz de resistir por ainda mais tempo. Após respirar fundo algumas vezes para se acalmar, ele se levantou lentamente e olhou para a cratera profunda não muito distante. Kaido estava estirado lá dentro, deitado de bruços em posição de águia, com o corpo todo fumegando e carbonizado, completamente imóvel. Acabou?
Ortorin não tinha certeza absoluta. Para ser sincero, aquela última série de ataques tinha sido tão feroz que ele duvidava que alguém no mar pudesse suportá-la sem ferimentos graves. Mas Kaido, esse monstro de pele grossa era um usuário de zoa mítica. Claro, era impossível que ele saísse ileso, mas ser derrotado com um único golpe, isso parecia absurdo. E como previsto, assim que o pensamento lhe passou pela cabeça, Kaido subitamente se endireitou, fazendo um abdominal completo, saindo do fosso. Aya, Kaido exalou bruscamente, uma nuvem de fumaça preta saindo de sua boca. Ele levou alguns instantes para acalmar sua respiração um pouco ofegante, então olhou para Ortorin e disse com a voz rouca, isso foi forte. Nem me lembro da última vez que desmaiei por tanto tempo. Sua voz estava rouca e sangue escorria dos cantos da sua boca. Seus ferimentos eram claramente graves. Mas como ele mesmo disse, foi poderoso, não o suficiente para lhe roubar a capacidade de lutar. A boca de Ortorin se contraiu levemente ao ver aquilo. Então você também consegue fazer abdominais, é? Ele estava prestes a falar quando a expressão de ambos mudou repentinamente, e eles saíram correndo de seus lugares. Ortorin desapareceu num relâmpago elegante, enquanto Kaido, bem menos gracioso, rastejou de 4 antes de rolar para longe às pressas. No instante seguinte, uma coluna de fogo flamejante despencou do céu, atingindo em cheio o local onde eles estavam. O solo derreteu instantaneamente, transformando-se em magma incandescente e pedra enegrecida, e em alguns pontos surgiram estranhas formações cristalinas, prova da violência daquela chama. Temandai Jizai Tengen, Ono. Aquela voz familiar ecoou nos ouvidos de Ortorin. A centenas de metros de distância, no topo de uma pilha de escombros, Ortorin sacudiu a poeira de sua capa da justiça. Pegou o martelo de guerra que havia deixado para trás e o colocou sobre o ombro. Em outra direção, também a várias centenas de metros de distância, Kaido recuperou seu Asaikai, segurando firmemente enquanto encarava o centro das chamas. Ali uma figura alta, porém não corpulenta e esguia, surgia e desaparecia à luz da fogueira. Ao sair, as chamas, antes furiosas e escaldantes, pareceram reconhecer sua soberana. Como súditos curvando-se diante de seu governante, elas se separaram, formando um caminho flamejante. Primeiro surgiu uma perna comprida, calçada com botas de couro, seguida pela figura orgulhosa e imponente de Big Mom Charlotte Linlin. Mais de um ano havia se passado desde a última vez que a vira. Será que ela estava se cuidando especialmente? Na memória de Ortorin, sua suposta mãe deveria ter começado a perder a beleza e a forma física depois dos 40 anos, mas agora, ela ainda parecia imponente. Será que a presença dele a influenciou sutilmente? Não, isso não parecia certo. Charlotte Linlin usava um chapéu de capitão branco envolto em um lenço amarelo claro com bolinhas rosa, batom de cor vibrante e um casaco de capitão jogado sobre os ombros, semelhante a uma capa de fuzileiro naval. Seus punhos ainda carregavam vestígios de chamas, mas as brasas se extinguiram quando ela emergiu do fogo. Um sorriso confiante curvou seus lábios. Depois de lançar um olhar para Kaido e Ortorin, ela caiu na gargalhada. Mamamama. Que silêncio! Será que não a cumprimentei direito? Olhando para sua mãe, Ortorin confirmou mais uma vez. Comparada aos Kaido desta era, ela era inegavelmente mais forte. A diferença era óbvia, e podia ser sentida em sua própria presença. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 64. A expressão de Kaido era tensa, suas sobrancelhas franzidas. Linlin, quanto tempo? Você continua a mesma de sempre. Charlotte Linlin soltou uma gargalhada estrondosa, olhando para ele com um olhar provocador. Faz tempo, Kaido. Você amadureceu bastante. Está começando a parecer um homem de verdade agora. Droga. O olhar de Kaido era cortante, como se ela o tivesse atingido em um ponto sensível. De longe, Ortorin observava com interesse. Memórias do livro que o próprio Rocks escrevera aqui, do iniciante ao túmulo, lhe vinham à mente. Ele se lembrava vagamente de uma menção à paixão secreta de Kaido. O livro até mencionava que quando estavam no mesmo navio, Kaido se declarara para Charlotte Linlin, apenas para ser rejeitado com as palavras, eu não gosto de crianças. Ao ouvi-la dizer, começando a parecer um homem de verdade, ficou fácil adivinhar de que ela estava zombando. Não é de admirar que Kaido parecesse tão desconfortável. Após a provocação, a expressão de Charlotte Linlin tornou-se séria. Você deve saber o que eu quero dizer, não é, Kaido? A tecnologia que aqueles cientistas possuem pode realizar meu sonho, criar um gigante. Então, desta vez, não tente tirá-lo de mim. Ser pirata significa pegar o que você quer. Foi você quem me ensinou isso, Linlin. Meus piratas das feras também precisam disso. Kaido respondeu sem hesitar. Kaido nunca fora habilidoso em governar territórios, enquanto Charlotte Linlin se destacava nisso. Todo Land podia ser uma nação pirata, e seus cidadãos podiam ter que pagar um imposto de almas periodicamente, mas além disso, ela era surpreendentemente tolerante com seu povo. Não havia atos tirânicos sem sentido, e ela não saía por aí massacrando as ilhas sob seu domínio, a menos que tivesse um ataque de transtorno alimentar ou alguém deixasse de entregar o tributo de doces que ela exigia. Durante seu tempo nos fuzileiros navais, Ortorin estudou inúmeros relatórios e avaliações sobre todo Land. Os dados mostravam que sua economia estava prosperando, a segurança pública era estável e suas águas circundantes eram relativamente seguras. Mesmo com o imposto da alma, pessoas viajavam de terras distantes para se juntar a todo Land. Como resultado, os fuzileiros navais aumentaram constantemente o nível de ameaça dos piratas da Big Mom ao longo dos anos. Com um território tão bem administrado, Charlotte Linlin naturalmente possuía riqueza. Kaido, por outro lado, estava sempre sem dinheiro e precisava da exploração da nobreza do país de Wano para manter sua imagem. Foi por isso que ele buscou uma fonte de renda estável para sua tripulação, como o comércio de armas. E ele tinha se saído bem com isso. Na história original, o negócio de armas de Kaido havia crescido tanto que ele se tornou um fornecedor secreto do próprio governo mundial. Em teoria, cada bala de canhão disparada pelos fuzileiros navais continha um pouco do trabalho de Kaido. Então não há acordo? Os lábios de Charlotte Linlin ainda se curvavam em um sorriso, mas seu olhar tornou-se mais penetrante e perigoso. Kaido talvez não conseguisse lidar totalmente com ela, mas não tinha medo. Se deixasse o medo dominá-lo, que tipo de capitão pirata seria? Ele colocou seu canabo no ombro e disse firmemente, sem acordo. Resmungou Charlotte Linlin.
Então deixe-me ver o quanto você melhorou ao longo dos anos. Assim que terminou, pisou com força no chão. A superfície carbonizada e cristalizada estilhaçou-se instantaneamente, e sua figura desapareceu de vista. O coração de Kaido afundou. Ele canalizou aqui em seu canabo, o aqui da observação flamejando com toda a sua força. Ele sabia exatamente o quão aterrorizante era a força de Charlotte Linlin. Ele precisava usar todo o seu poder desde o início, ou a derrota era certa. Num instante, inúmeros cenários passaram pela sua mente, juntamente com as respostas para cada um deles. Durante anos, ele tratara Charlotte Linlin, sua antiga figura de irmã mais velha, como uma rival imaginária, visualizando batalha após batalha em sua mente. Ele tinha certeza de que, qualquer que fosse o primeiro movimento dela, ele conseguiria lidar com ele. Mas, no instante seguinte, Kaido ficou estupefato. E ele não foi o único. Ortoren ficou igualmente chocado. Apenas um segundo antes, Charlotte Linlin parecia pronta para confrontar Kaido, mas no instante em que se moveu, seu alvo não era ele, era seu filho rebelde. A velocidade de Kaido nunca foi seu ponto forte, algo que Ortoren sabia bem de suas lutas anteriores. Em sua opinião, a velocidade de Charlotte Linlin também nunca fora particularmente notável, pelo menos. Ela não demonstrara nenhuma velocidade excepcional durante seu tempo como uma dos Yonkou. Mas naquele momento, Ortoren, portador da Goru Goru no Mi, quase foi pego de surpresa por Charlotte Linlin. Sem fogo, sem relâmpagos, nem mesmo o poder da alma do qual ela tanto se orgulhava, apenas um soco simples e puro, envolto em uma onda avassaladora de Aki do Conquistador que se chocou contra ele com uma força sufocante. Mamãe sentiu tanta saudade de você, meu querido filho. Os lábios de Charlotte Linlin se curvaram em um sorriso malicioso. Ortoren finalmente reagiu. Ele conseguia acompanhar a velocidade dela e tinha certeza de que, se quisesse, poderia desviar completamente do seu golpe. Mas por algum motivo ele não queria se esquivar. Queria testar, para ver o quão grande era a diferença entre o seu próprio poder e o de Charlotte Linlin, cuja força vinha da mesma linhagem sanguínea que a sua. Diante do golpe repentino, Ortoren rugiu: não me subestime. Sem hesitar, ele envolveu o punho com Aki do Conquistador e desferiu um soco direto no punho que se aproximava de Charlotte Linlin. Contra Kaido, Ortoren havia trocado golpes de forma equilibrada, chegando a ter vantagem em força bruta. Mas contra Charlotte Linlin, ele sentiu aquela pressão esmagadora imediatamente. Após apenas 2 segundos de impasse, o Aki do Conquistador dela estilhaçou completamente o dele. No instante seguinte, seus punhos colidiram com toda a força. A força absoluta da qual Ortoren sempre se orgulhou estava longe de ser absoluta diante de Charlotte Linlin. O chão sob seus pés desmoronou sob a pressão, os fragmentos reduzidos a pó pela onda de choque que atravessou seu corpo. Suas pernas afundaram na terra como pregos cravados no chão. Mesmo assim, ele havia defendido o golpe. Charlotte Linlin não conseguiu romper a defesa. Mas antes que esse pensamento pudesse se fixar, ela zombou. Parece que os fuzileiros navais te treinaram bem. Você está muito mais forte do que estava há um ano, pirralho. Assim que suas palavras saíram, os músculos de seus braços incharam repentinamente, arruinando qualquer vestígio de elegância e dando-lhe uma aparência grotescamente desproporcional. Não era bonito, mas a força bruta por trás disso era de outro mundo. Com um estalo seco, o Aki ao redor do punho de Ortoren se estilhaçou completamente. Seu braço cedeu sob o impacto, sendo empurrado para trás contra o peito. Suas pernas, antes firmemente plantadas no chão, cederam, e seu corpo foi forçado para trás. Com um estrondo ensurdecedor, Charlotte Linlin aterrissou com os 2 pés no chão, curvando-se em uma reverência, com o braço fincado na terra enquanto seu punho pressionava Ortoren. Num confronto puro de força, um único golpe do poder monstruoso de Charlotte Linlin o subjugou completamente. Com o punho dela pressionando suas costelas, Ortoren sentiu várias delas estalarem. Uma dor profunda e lancinante o atravessou por dentro, o resultado combinado do raio que o atingiu anteriormente e deste golpe devastador. Sua garganta ardia, e ele tossiu um bocado de sangue escuro misturado com pedaços de órgãos dilacerados, enquanto sua aura enfraquecia rapidamente. Com essa pouca habilidade, você não tem nada do que se orgulhar, Ortoren, disse Charlotte Linlin com um brilho nos olhos. No instante em que as palavras saíram de sua boca, uma sombra surgiu diante dela. Um soco, como uma bala de canhão, atingiu seu rosto antes que ela pudesse reagir. Qual é o seu problema com os meus homens, seu maldito pirata? Era o Garp. Seu punho de ferro tinha força suficiente para atravessar sua guarda. O sangue jorrou no rosto de Charlotte Linlin enquanto seu corpo enorme era arremessado para longe, se chocando contra o mesmo penhasco que Kaido havia quebrado antes. Ela só parou depois de 100 metros. Em meio aos escombros, uma mão surgiu. Charlotte Linlin se libertou, limpando casualmente o sangue do rosto enquanto olhava para Garp. Continua tão grosseiro como sempre, Garp. Capítulo 65. Garp deu de ombros e disse com voz grave: por que eu precisaria ser educado com piratas como você? Ao mesmo tempo, Ortoren se levantou do chão. Suas costelas estavam rachadas em vários lugares e seus órgãos internos apresentavam ferimentos leves, mas nada grave. O sangue no canto da boca apenas lhe dava uma aparência um pouco machucada. Você está bem? Perguntou Garp. Ortoren balançou a cabeça. Só um arranhão. Garp pensou consigo mesmo. Primeiro, esse garoto lutou contra Kaido em uma batalha tão intensa, depois levou um soco em cheio de Charlotte Linlin, e agora ainda tem a audácia de dizer que foi só um arranhão. Verdadeiramente um monstro. Do outro lado, a mente de Kaido estava uma confusão. Ele encarou os 3 à sua frente com incredulidade. Garp, o herói da marinha, sem problemas. Aquele tal de Ben Ortoren sendo seu subordinado, também tudo bem. Mas, por que Linlin afirmava ser a mãe daquele Ben Ortoren? Aquele cara, ele é seu filho, Linlin? Kaido finalmente não conseguiu conter a pergunta. Eu quase jurei irmandade com ele, e você está me dizendo que ele é seu filho? Os lábios de Charlotte Linlin se curvaram em um sorriso. É verdade. Meu filho é impressionante, não é? E você, Garp, seus fuzileiros navais são realmente ousados. Ele não contou sobre seu passado? Vocês, fuzileiros navais, não investigam? Vocês até deixaram uma criança da minha linhagem entrar nas suas fileiras? Não tem medo do desastre que isso pode causar no futuro? Mamamama. Ortoren soltou um resmungo frio. É só isso? Se quiser, como comodoro do quartel-general da Marinha, posso até providenciar para que você mora no bairro residencial de Marineford. Se isso não for suficiente, vou juntar algum dinheiro e abrir uma confeitaria para você, como uma pequena demonstração de piedade filial. Guarralharra.
Garp caiu na gargalhada. Ele tem razão. Se quiser, pode voltar comigo para o quartel-general dos fuzileiros navais. Garp já sabia há muito tempo do passado de Orthorin, então as palavras de Charlotte Linen pouco lhe afetavam. Na verdade, quanto mais ela tentava criar intrigas, mais ele confiava em Orthorin. É claro que ele sabia que poderia haver alguma encenação envolvida, mas, aos seus olhos, contanto que Orthorin não fizesse nada prejudicial aos fuzileiros navais, ele era digno de confiança. Ele não ia duvidar do garoto por causa de algumas palavras, especialmente agora quando Orthorin estava demonstrando cada vez mais sua força e potencial. Mal havia passado um ano desde que ele começara a treinar em Marineford, e ele já era capaz de enfrentar Kaido de igual para igual. Como um talento como esse não mereceria ser incentivado a se aproximar? Assim que Kaido confirmou que Orthorin era realmente descendente de Charlotte Linen, ele não conseguiu conter o riso. Linen, você é realmente impossível de decifrar. Como você pôde deixar um talento como esse escapar para os fuzileiros navais? Eu nem sei o que dizer sobre você. O Orororo. O comentário de Kaido também fez Garp parar para pensar. Era verdade, se Charlotte Linen realmente quisesse infiltrar um espião na marinha, ela não enviaria um prodígio como Orthorin. Ela enviaria alguém muito mais comum. Se ele estivesse no lugar dela, manteria Orthorin ao seu lado para conquistar os mares. Idiota, você acha que nossas desavenças podem ser explicadas em poucas palavras? Charlotte Linen lançou um olhar fulminante para Kaido. Vamos resolver nossa disputa depois. Por enquanto, vamos lidar com esses fuzileiros navais. Se Garp não tivesse aparecido, Kaido nunca teria se aliado a ela para isso. Mas agora que os fuzileiros navais estavam ali, fazia todo sentido que os piratas unissem forças contra eles. Kaido respirou fundo. Então vamos nos dar bem, por enquanto. De repente, uma violenta explosão sacudiu a distante base de pesquisa. Das chamas, Borsalino emergiu carregando um homem que se parecia com Einstein. Orthorin o reconheceu instantaneamente, o único e inigualável Dr. Vegapunk. Garp, que havia revisado o arquivo da missão previamente, também soube imediatamente que aquele era o alvo deles. Quase ao mesmo tempo em que Borsalino irrompeu da explosão, outras 3 figuras vieram em sua perseguição. Um deles era Queen, já transformado em sua forma híbrida de brachiosauro, com aparência gravemente ferida e coberta de marcas carbonizadas, provavelmente obra de Borsalino. Outro era Vince Mockjude, de Germa, e o terceiro era M. César Clown, um usuário de logia que parecia esfarrapado, mas, fora isso, ileso. Jude foi o mais rápido. No instante em que viu Garp, Charlotte Linen e Kaido, ele congelou por uma fração de segundo, girou nos calcanhares e disparou sem dizer uma palavra. Como o rei da Germa, pelo menos no papel, ele ainda fazia parte de uma família real afiliada ao governo mundial. Em circunstâncias normais, os fuzileiros navais não o incomodariam. Mas naquele momento, ele não tinha ideia da posição do governo sobre o assunto. Naquele instante, Jude não tinha intenção de depender de piratas para obter força. Seu objetivo ainda era retornar ao Mar do Norte, continuar suas pesquisas e fortalecer a Germa. Naturalmente, ele não consideraria se aliar a Kaido ou Charlotte Linen para se tornar um peão deles. No instante em que Jude correu, Queen o seguiu rapidamente. Sem hesitar, avançou em direção a Kaido gritando. Kaido-sama. Sou eu, Queen. Você disse que me levaria para jantar. Com Jude e Queen fazendo suas jogadas, César ficou paralisado. Espera, eu nem escolhi um lado ainda. Como vou escolher agora? Ele riscou imediatamente os fuzileiros navais da sua lista, não por medo, mas porque não tinha a menor vontade de continuar trabalhando com Vegapunk. Aquele idiota insuportável. O homem tinha regras demais, proibindo isso e aquilo, e o repreendia constantemente por conduzir pesquisas desumanas. Repugnante. Na visão de César, um verdadeiro cientista não podia ser acorrentado por códigos morais mesquinhos. Para ser um cientista de ponta, era preciso um coração livre de todos os tabus, só assim seria possível alcançar resultados além da imaginação de qualquer pessoa. Com aquele Queen desgraçado já do lado de Kaido e Vegapunk agora nas mãos da marinha, César decidiu garantir seu próprio futuro. Ele imediatamente mirou em Charlotte Linen, voando em sua direção e gritando, Big Mom, salve-me, eu me juntarei aos piratas da Big Mom. Enquanto César se movia, a voz de Garp ressoou grave e imponente. O Dr. Vegapunk era o alvo principal, e isso já foi feito. Aquele cara, César, é perigoso. Nossos dados indicam que ele está desenvolvendo armas de destruição em massa. Ele é o segundo alvo. Elimine-o. Entendido, respondeu Orthorin imediatamente. Na história original, Orthorin não sabia exatamente como essa cena havia se desenrolado, mas se lembrava do resultado final. Tanto César quanto o Dr. Vegapunk foram capturados pelos fuzileiros navais. É provável que eles tenham sido recrutados para a unidade de ciências marinhas posteriormente, mas César acabou realizando experimentos proibidos em Punk Hazard, causando um vazamento massivo que destruiu toda a ilha. Por isso, ele foi condenado à prisão. Sinceramente, a pesquisa proibida em si não era o problema. Da perspectiva do governo mundial e da marinha, se ele de fato criasse uma poderosa arma de destruição em massa, isso poderia até ser considerado uma vantagem. O verdadeiro problema foi o seu fracasso, a destruição de Punk Hazard no processo. Punk Hazard não era um lugar qualquer. Era uma base de pesquisa e, salvo algum acidente, deveria ter sido a instalação científica mais avançada do mundo. Não era preciso muita imaginação para saber quanto dinheiro os fuzileiros navais e o governo haviam investido ali, ou quanto equipamento de ponta ali existia. E César destruiu tudo. Como o governo e os fuzileiros navais não explodiriam de fúria. Mesmo assim, não o executaram imediatamente. Em vez disso, o aprisionaram um desfecho surpreendentemente leniente. Em circunstâncias normais, ele poderia ter cumprido uma pena simbólica de 1 ou 2 anos antes de retornar ao trabalho. Mas então Don Quixote do Flamingo interferiu, sequestrando o navio-prisão rumo a Impel Down e acolhendo César sob sua proteção, o que desencadeou uma série de eventos caóticos. No instante em que a ordem foi dada, um relâmpago percorreu o corpo de Orthorin, e ele desapareceu. Num piscar de olhos, ele estava bem atrás de César. Ao vê-lo se mover, os olhos de Charlotte Linen se estreitaram, e ela disparou para frente com uma velocidade incrível. Sem dizer uma palavra, Garp envolveu-se em Haki, pisoteou o chão com tanta força que o quebrou e disparou como uma bala de canhão para interceptá-la. Nesse ponto, Kaido poderia ter se retirado completamente. Ele só tinha vindo para resgatar Queen, e com o local em caos e Queen já em segurança, partir agora era a escolha mais inteligente. Mas, enquanto observava a figura de Charlotte Linen, um lampejo de relutância cruzou seus olhos. Finalmente cerrou os dentes.
Com o temperamento da Lilin, se ela voltar de mãos vazias provavelmente vai descontar em mim. É melhor eu dar uma mãozinha a ela. Sem ter uma desculpa esfarrapada, Kaido abriu a boca e lançou uma rajada de sopro de bolo em direção a Garp, avançando em seguida com seu Asaikai e bloqueando o caminho do herói da marinha. Ele sabia muito bem que não conseguiria derrotar Garp em seu estado atual, mas assim como Ortorin conseguirá mantê-lo ocupado antes, Kaido não teria problema em causar alguns problemas a Garp agora. Capítulo 66. Ortorin agarrou César pelo ombro e disse: volte para os fuzileiros navais comigo. Você terá todos os benefícios, 5 tipos de seguro, uma aposentadoria e um emprego público. O mercado de trabalho no mar está péssimo agora, então está uma ótima oportunidade. Antes que ele pudesse terminar, Charlotte Lilin brandiu a espada do imperador num golpe feroz, rugindo: já é ruim o suficiente que você, meu filho ingrato, tenha me traído. Mas agora você quer arrebatar os subordinados que se juraram a mim? Diante de Charlotte Lilin, Ortorin não ousou ser descuidado. Imediatamente soltou César, agarrou seu martelo com as 2 mãos e desferiu um golpe para interceptá-la de frente. O golpe carregava chamas furiosas e atingiu o martelo de batalha de Ortorin com um estrondo ensurdecedor. A força era tão absurdamente grande que Ortorin não pôde deixar de se perguntar se sua suposta força divina inata não teria sido incompleta o tempo todo. Com um único golpe, Charlotte Lilin o derrubou e protegeu César atrás de si. Essa tecnologia para tornar os humanos gigantescos. Você é quem a possui, não é? Sim, sim, exclamou César. Mas ainda não está muito estável. Charlotte Lilin não teve paciência para o seu falatório. Ortorin ergueu a mão e disparou uma rajada de relâmpagos. Ela contra-atacou com um soco flamejante, destruindo o ataque elétrico e então ergueu sua espada. Como esperado, a figura de Ortorin surgiu acima dela, o martelo desferindo um golpe devastador em arco. Com o estrondo, a onda de choque lançou César para longe, bem atrás dela. No mesmo instante, Ortorin se transformou em relâmpago novamente, surgindo atrás de César com a mão estendida para agarrá-lo. Mas os reflexos de Charlotte Lilin foram igualmente rápidos. Ela rugiu: sou Poucus. Uma estranha e sinistra luz verde emanou de seu corpo. No instante em que a luz atingiu Ortorin, sua mente congelou, como se sua alma estivesse prestes a se libertar de seu receptáculo e vagar para longe. Antes que ele pudesse se recuperar, a lâmina de Charlotte Lilin atingiu suas costas, rasgando a carne e arremessando centenas de metros antes que ele se chocasse violentamente contra o chão. Você está 1 milhão de anos adiantado demais para me enfrentar. Ela rosnou com um sorriso cruel. César, por sua vez, estava com a mandíbula escancarada, sua alma verde espectral quase transbordando pela boca sob os efeitos do Soupocus. Charlotte Lilin arrancou-lhe a alma com uma mão, enfiou-a de volta nele e exclamou: lixo sem espinha dorsal. O golpe da alma de fato podia roubar uma alma, mas dependia muito da força de vontade. Contra alguém como Garp, era inútil, e até mesmo ainda inexperiente Ortorin só ficou paralisado por um instante. César, por outro lado, quase perdeu a alma devido aos efeitos persistentes, uma cena embaraçosa. Ainda assim, isso só reforçou o quão estranha e aterrorizante era a habilidade de Charlotte Lilin. Para os soldados comuns, o menor sinal de medo em sua presença significava a morte certa. Ortorin se levantou com dificuldade, sentindo uma dor intensa nas costas, amaldiçoando mentalmente a forma como sua mãe nunca se continha. Mas agora não era a hora de hesitar. Raios crepitavam em seus olhos, elementos de trovão irrompendo de seu corpo. Ele estava claramente prestes a se forçar a entrar novamente na armadura de liberação de relâmpago para um último confronto. Então, vindo da direção do porto distante, um fogo de artifício vermelho sangue explodiu no céu. A mensagem veio do navio de guerra de Kuzan. No instante em que Ortorin a viu, seu coração apertou. Este era o sinal de retirada de prioridade máxima, o que significava que algo grave havia acontecido e a missão deveria ser abandonada imediatamente. Garp, que acabará de lançar Kaido pelos ares com um soco e se preparava para dar cobertura a Ortorin, também viu a cena. Seu rosto endureceu. Ortorin recue. Eles não conseguiram capturar César, mas com o Dr. Vegapunk já sob custódia, os fuzileiros navais haviam alcançado seu objetivo mínimo. Não foi um fracasso. E agora, com uma emergência iminente, até mesmo geralmente despreocupado Garp sabia quando levar a missão a sério. Com a ordem dada, Ortorin não hesitou. Lançou um olhar significativo para Charlotte Lilin e desapareceu num relâmpago deixando a ilha. Entretanto, os navios de guerra que ainda estavam a caminho da ilha já haviam retornado. Kuzan e Borsalino pareciam tensos claramente, algo grave havia acontecido. A velocidade de Ortorin era estonteante. Um relâmpago o atingiu e ele aterrissou no convés. O que está acontecendo? Perguntou ele bruscamente. Após inspecionar G1, o almirante da frota estava retornando a Marineford conforme planejado, explicou Kuzan, mas no meio do caminho, um tsunami gigantesco o obrigou a parar na ilha Failure. Lá, ele se deparou com o Conde Vermelho, Patrick Redfield. Redfield o atacou e eles estão travando uma batalha feroz. O almirante da frota não tem guardas de elite com ele. Precisamos chegar lá rápido. Se algo der errado, será um grande golpe para toda a marinha. Ortorin piscou. Só pode ser você, velho vermelho. Naquele momento, Ortorin finalmente entendeu tudo, porque Kong, o próprio almirante da frota, seria forçado a um confronto direto com o Conde Vermelho. Quase perderia e acabaria dependendo da chegada de Garp para derrotá-lo. Era algo que Ortorin nunca conseguirá entender antes. Um almirante da frota naturalmente viajaria com guardas de elite. Como o Conde Vermelho conseguiu emboscá-lo? Agora tudo fazia sentido. No curso original dos acontecimentos, o Garp havia, como agora, partido no meio de uma missão para outra. Um tsunami gigantesco o havia separado da frota de Kong, forçando o almirante da frota a uma luta solo contra o Conde Vermelho. Enquanto Ortorin refletia sobre isso, o médico do navio já estava no convés, rapidamente enfaixando seus ferimentos e verificando seu estado. Além de ferimentos superficiais e alguns danos internos causados pelo choque, não havia nada grave. O médico simplesmente recomendou repouso. Mas essa sugestão era inútil. Com o almirante da frota em perigo, como poderia sua escolta simplesmente ficar sentada descansando? Nesse instante, Garp pousou no convés com um gepo, perguntando imediatamente o que havia acontecido. Após Kuzan terminar sua explicação, a expressão de Garp escureceu. O Conde Vermelho pode não ter a mesma influência que Neugat, Roger ou Shiki, mas sua força definitivamente não deve ser subestimada. Borsalino hesitou.
Mas o almirante da frota Kong também é forte, não é? Naquela época o almirante da frota é de fato forte, mas pense bem, há quanto tempo ele não luta com ninguém? Garp o interrompeu. Nesse momento Borsalino, Kuzan, Ortoren e os outros ficaram em silêncio. Kong fora almirante da frota por muitos anos. Nessa posição era raro, quase impensável, que ele estivesse na linha de frente, muito menos que lutasse por sua vida. Ser protegido de tais batalhas era inevitável. Mesmo que ele quisesse ir para a frente de batalha, a alta cúpula da marinha jamais o permitiria. Portanto, por mais formidável que ele tenha sido em seu auge, sua força certamente já deve ter diminuído. Em contraste, o Conde Vermelho vagava pelos mares sozinho e mesmo assim construía uma reputação tão temível que sua força era fácil de imaginar. Em todo caso, nos preparamos para o pior. Se navegarmos a toda velocidade, dia e noite, quanto tempo levaremos para chegar à Ilha Failuri? Perguntou Garp sombriamente. 10 dias, respondeu Kuzan imediatamente. É o mais rápido, e só se o mar estiver calmo e sem condições climáticas extremas. 10 dias, muito tempo. Sakazuki não fica naquela região? Perguntou Garp, pensando rápido. Ele está, disse Kuzan, mas está bem no centro do tsunami. Nessa situação, ele não pode ir para o mar de jeito nenhum. Esse era o clima do Novo Mundo. Uma vez que um desastre natural de grandes proporções acontecesse, esqueça navegar, a menos que você tivesse um desejo de morte. Até mesmo Shiki, apesar de toda a sua arrogância, já havia virado o barco em uma tempestade. Me dê a pose eterna para a Ilha Failuri. Eu vou, disse Ortoren de repente. Sou rápido e consigo ficar no ar por muito tempo. Posso chegar lá em 2 dias no máximo. Garp hesitou. Isso é muito perigoso. Mesmo com a Goru Goru no Mi, você ainda é um usuário de Akuma no Mi. Kuzan franziu a testa. O médico acabou de dizer que você precisa descansar. E se você bater em alguma coisa imprevisível no caminho e cair no mar? Estaria perdido, não teria como te resgatar. Ortoren respondeu firmemente. O que é mais importante? A minha segurança ou a do almirante da frota? Na verdade, essa era a oportunidade perfeita para ganhar muito prestígio protegendo o almirante da frota. E com isso, um caminho rápido para a promoção e a riqueza. Qualquer um que tentasse impedi-lo estava apenas atrapalhando seu futuro. Capítulo 67. 2 dias depois, perto das águas que circundam a Ilha Failuri, um relâmpago cortou o céu. A figura de Ortoren ficou suspensa no ar. Ele pegou um espelho, deu-lhe uma leve sacudida e no instante seguinte, um raio de luz dourada surgiu do horizonte, atingindo o espelho. A luz refratou-se e a figura de Borsalino emergiu. Acha que consegue acompanhar, Kizaru? Provocou Ortoren quando Borsalino apareceu. Quantas vezes eu já te disse para não sacudir esse espelho? Se eu errar o alvo, vou acabar no mar, disparou Borsalino, irritado. Relaxa. Estou de olho em você. De jeito nenhum eu deixaria você cair no oceano, Ortoren riu gostosamente. 2 dias antes, a bordo de um navio de guerra da marinha, a decisão final havia sido tomada. Ortoren seguiria rapidamente para a Ilha Failuri para fornecer o apoio mais rápido possível ao almirante da frota Kong. Ainda assim, Garp estava preocupado com a segurança de Ortoren, então providenciou para que Borsalino o acompanhasse. Com um empunhando a pica-pica no Mi e o outro a Goru-Goru no Mi, suas velocidades se igualavam, permitindo que se protegessem mutuamente através do vasto mar. Mas comparado aos raios de Ortoren, o poder de Borsalino era muito menos conveniente para viagens. Ele precisava de refração constante para avançar, forçando Ortoren a assumir o papel de guia, abrindo caminho e instalando espelhos para ajudar Borsalino a refratar a luz e se teletransportar. Eles não se demoraram. No instante seguinte, Ortoren se transformou em relâmpago e desapareceu. O Aki da observação de Borsalino o detectou. Uma luz dourada cintilou e ele também desapareceu. A Ilha Failuri já não estava longe. Depois de mais 5 ou 6 clarões de longo alcance, os dois finalmente a viram no horizonte. De longe, eles avistaram a situação na ilha. A comoção era evidente. Metade da cidade estava em ruínas e o porto estava repleto de destroços de navios de guerra afundados. Os dois trocaram um olhar, assentiram em silêncio, depois ativaram suas habilidades novamente e desapareceram num instante. Na ilha, as baixas entre os fuzileiros navais foram pesadas. Soldados caídos jaziam espalhados por toda a cidade. Contudo, observando mais atentamente, muitos não estavam mortos, mas inconscientes, provavelmente atingidos pelo Aki do Conquistador. Em meio às ruínas, o almirante da frota Kong permanecia de pé, respirando com dificuldade. Sangue escorria por sua testa, e um profundo corte em seu braço deixava o osso visível sob a ferida, sangrando incessantemente, um claro golpe de uma lâmina afiada. Em nítido contraste, Patrick Redfield, que estava não muito longe dali, parecia quase sereno, até mesmo exibindo um ar de elegância. Sacudindo o sangue de sua espada, Redfield falou friamente. Que arrogância, Kong. Se você não tivesse tentado proteger esses subordinados inúteis, não estaria nessa situação. Aqueles que não conseguem acompanhar seu ritmo não passam de peso morto. Mesmo que você os proteja, de que adianta? Kong rasgou uma tira de tecido de sua capa e estancou o ferimento em seu braço. Sua voz era grave e firme. Arrogante. Você é quem está cego pela arrogância. Homens como você jamais entenderão. Como almirante da frota, é meu dever proteger os fuzileiros navais. E meus subordinados não são fardos inúteis, são guerreiros que enfrentam sangue e fogo sem medo. Os lábios de Redfield se curvaram em um sorriso sombrio. Então não se arrependa quando perder para mim. Ei, Kong deu uma risada fria. Se você não correr agora, não terá outra chance quando meus homens chegarem. Já levei isso em consideração, respondeu Redfield com absoluta certeza. Segundo os cálculos dos meteorologistas, o alcance deste tsunami engole todas as bases dos fuzileiros navais próximas. Até mesmo as rotas marítimas para Mary Geoise estão bloqueadas. Esperando reforços dos fuzileiros navais? Vocês terão que aguentar até o tsunami diminuir. E levando em conta a velocidade de navegação deles, isso leva pelo menos 10 dias. Ainda restam 8, tempo mais do que suficiente para eu matar vocês aqui mesmo. O coração do almirante da frota Kong afundou. Matar ou não era questão agora, mas pelo menos a estimativa de tempo de Redfield coincidia com a dele. Nesse instante, Kong avistou um relâmpago riscando o mar distante.
Como se tivesse tido uma ideia, um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. Ter confiança em excesso nunca é uma coisa boa, Conde Vermelho. Redfield franziu a testa e estava prestes a falar quando um estrondo repentino de trovão ecoou acima de sua cabeça. Assustado, ele olhou para cima. Em meio ao clarão intenso, uma figura vestida com o manto da justiça dos fuzileiros navais desceu, brandindo um enorme martelo de guerra, derrubando tudo com um único golpe esmagador. Mesmo naquele breve instante, Redfield vislumbrou a insígnia no ombro. Comodoro. Que tipo de lixo pensa que pode interferir na minha luta? Com um sorriso irônico no rosto, Redfield ergueu sua bengala espada para bloquear o golpe. Tudo aconteceu num piscar de olhos, mas os pensamentos de Orthorin se moviam ainda mais rápido. Sua emboscada fora repentina, mas com a força do Conde Vermelho e seu aqui da observação aterrorizante, ele deveria ter conseguido se esquivar. Orthorin já estava pensando em como perseguiria assim que Redfield escapasse. E no entanto, embora Redfield o tenha detectado imediatamente, embora claramente o tivesse mirado, ele realmente tentou bloquear com sua lâmina? Você só pode estar brincando. Quem você pensa que é para me tratar com tanto desprezo? A fúria de Orthorin explodiu. Nem mesmo Kaido ousaria tratá-lo com tanto desprezo. Movido pela raiva, seu aperto se intensificou e ele desferiu um golpe de martelo em Redfield. Precisamente por Orthorin ser desconhecido, Redfield o dispensou sumariamente. Para ele, o mero Comodoro não merecia atenção. Arrogante como sempre, ele apenas revestiu sua lâmina com uma fina camada de aqui, tratando o martelo de guerra que se aproximava como se não fosse nada. Mas neste mar, os tigres trilham seu caminho e os cães o deles. Não é a fraqueza que condena um homem, é a arrogância. E foi a arrogância que custou caro ao Conde Vermelho. No instante em que o martelo de guerra de Orthorin se chocou contra sua espada, os olhos de Redfield se arregalaram em descrença. Impossível. Como poderia haver tanto poder por trás disso? Você não é apenas um Comodoro? Nem parece alguém de renome. Ele tentou reforçar sua defesa, mas já era tarde demais. Orthorin não lhe daria essa chance. Relâmpago justo, machado relâmpago da ira afundante. Com um rugido, o martelo de Orthorin irrompeu numa tempestade de relâmpagos, deslumbrante e violenta. O fino véu de aqui na espada de Redfield se estilhaçou instantaneamente. Sem sua proteção, a frágil lâmina de bengala foi chamuscada pela corrente elétrica. Retorceu-se sob o peso esmagador do martelo de guerra e perdeu toda a capacidade de resistir. Desesperado, Redfield finalmente endureceu o braço com aqui para se proteger. Mas já era tarde demais. Com um estalo estrondoso, o martelo de Orthorin atingiu seu braço, dobrando de forma grotesca. O sangue jorrou. Estilhaços de osso rasgaram a carne, projetando-se pálidos e irregulares para o ar. A força do golpe arremessou Redfield para longe como um boneco de pano. O impacto atravessou seu corpo, deixando-o gravemente ferido. Ele vomitou um bocado de sangue escuro. Mesmo assim, Redfield não era um lutador comum. Girando no ar, ele tentou rolar e dissipar a força do impacto. Mas no instante seguinte, Borsalino apareceu ao seu lado como um relâmpago, com a voz calma de sempre. Chute na velocidade da luz. Sua bota atingiu o estômago de Redfield, lançando-o para longe novamente, com o corpo completamente fora de controle. Um relâmpago brilhou mais uma vez. Embora Orthorin e Borsalino nunca tivessem lutado lado a lado, a sincronia entre eles era perfeita. No instante em que o corpo de Redfield foi arremessado, Orthorin já estava atrás dele. Assim como fizera com Kaido, passou os braços por baixo das axilas de Redfield, prendeu-os atrás do pescoço e apertou firmemente um golpe de estrangulamento. Autobomba relâmpago. Bum! Um clarão ofuscante engoliu o campo de batalha, a explosão sacudindo toda a cidade. Prédios já semidestruídos desabaram completamente sob a força do impacto. No epicentro da tempestade, Orthorin sentiu. O Conde Vermelho, com a cabeça jogada contra o chão e o corpo preso em seus braços, havia perdido a consciência. Só isso. Conde Vermelho. Orthorin ficou quase desapontado. Mas então ele entendeu. Fez sentido. O dom de Redfield residia em sua observação, não em seu físico. Seu porte físico era apenas mediano. Na história original, ele teve que fugir da prisão para buscar a Bato-Bato no Mi modelo, vampiro apenas para se restaurar. Claro, a idade teve um papel importante, mas bastava olhar para seu companheiro de cela, Douglas Bullet, a diferença era gritante. Kaido, com seu corpo monstruoso, sofreu um breve desmaio devido a esse mesmo golpe antes de se levantar cambaleando. Para Redfield, enfrentá-lo de frente era impossível. Como eu pensava, a fraqueza não é o que mata um homem. A arrogância sim. Orthorin soltou Redfield, deixando-o cair inerte. Por causa de um momento de descuido e arrogância, o Conde Vermelho, que deveria ter sido um adversário formidável, foi derrotado num instante. Capítulo 68. Sem mencionar o próprio choque de Orthorin, quando a tempestade deslumbrante finalmente se dissipou, o almirante da frota Kong olhou incrédulo para Orthorin, que estava ali segurando o Redfield inconsciente em uma das mãos. Sua expressão era de pura incredulidade. Não, o que está acontecendo aqui? Em apenas um ano sem que eu desse atenção a esse novato, ele passou de um broto para o homem mais forte do mundo? Impossível. Esse é o Conde Vermelho. Eu mesmo lutei contra ele por mais de 2 dias e sei muito bem o quão assustadora é a sua força. Mesmo que Roger ou Barba Branca estivessem aqui, não seriam capazes de derrotar Redfield com um único golpe. Os pensamentos de Kong não estavam errados. Se tivesse sido alguém como Roger ou Garp que apareceu agora, ele jamais teria baixado a guarda. E sem essa brecha com o poder de Redfield, não havia como ele ser derrotado instantaneamente. Borsalino, ao lado do almirante da frota, estava igualmente perplexo. Se você disse que era tão forte desde o início, por que me dei ao trabalho de vir correndo? Passei 2 dias na estrada só para dar um chute nele? Os 3 ficaram imersos em um silêncio constrangedor, sem que nenhum deles soubesse o que dizer. Até mesmo Orthorin se sentiu um pouco irritado. Droga, velho vermelho, você realmente me colocou numa situação difícil. Seu plano era simples. Ele e Borsalino atacariam de surpresa, se uniriam ao almirante da frota e enfrentariam o Conde Vermelho juntos. Após uma batalha árdua, os 3 finalmente derrotariam Redfield. Dessa forma, ele não só teria protegido o almirante da frota, como também lutaria lado a lado com ele, construindo confiança e camaradagem. Isso não fortaleceria sua posição no quartel-general dos fuzileiros navais? Mesmo sem a apresentação de Garp, não seria estranho que ele aparecesse ocasionalmente no escritório do almirante da frota para um chá e uma conversa, certo?
Com o tempo, portas se abririam, conexões se fortaleceriam e promoções viriam. Seu futuro estaria traçado. Mas e agora? O almirante da frota lutou contra o Velho Vermelho por 2 dias exaustivos, claramente sofrendo e aparentando estar em péssimo estado, enquanto esse novato apareceu e acabou com tudo em um instante. Nenhuma batalha árdua, nenhuma luta prolongada, apenas um fim repentino que fez os esforços do almirante da frota parecerem ridículos, como um macaco fazendo um show. E agora que a Velha Vermelha desmoronou, onde isso me deixa ir ao almirante da frota? Maldito Conde Vermelho que pirata vil. É esse o seu plano? Semear a discórdia entre mim e o almirante da frota? A primeira regra para subir na hierarquia. Mostre sua capacidade, mas nunca ofusque seu chefe. E lá estava Ortoren, fazendo o almirante da frota parecer fraco. Se a notícia se espalhasse, a humilhação seria ainda pior. Diriam, o almirante da frota dos fuzileiros navais é inútil, quase foi morto por um pirata, e foi um novato que terminou a luta. O oponente que o almirante da frota enfrentou por 2 dias sem sucesso, esse novato derrotou com um só golpe. O silêncio pairou pesado até que finalmente a magnanimidade de Kong prevaleceu. Ele foi o primeiro a falar. Graças à chegada de vocês na hora certa, senão eu estaria em sérios apuros. Vocês dois trabalharam muito para chegar até aqui. No instante em que ele falou, a tensão se dissipou. Borsalino sorriu e disse, eu não fiz nada, foi tudo obra do Ortoren. Lá no navio de guerra, quando ele soube da sua situação, nem hesitou. Arriscou a própria vida atravessando o mar a toda velocidade só para te ajudar. Enquanto falava, Borsalino piscou rapidamente para Ortoren. Ortoren congelou por um instante, mas logo entendeu e disse, talvez eu tenha entrado em pânico um pouco na hora, mas olhando para trás. Não havia necessidade de tanta ansiedade. A culpa é minha. Eu ainda sou novato e não conhecia bem o almirante da frota. Nunca imaginei que ele fosse tão poderoso. Não é à toa que Garp Sam me disse que não havia nada com que me preocupar. No começo duvidei dele, mas agora entendi. Redfield só parecia feroz agora há pouco, mas na realidade ele já estava no seu limite. O almirante da frota deve tê-lo encurralado, e eu simplesmente apareci e dei o golpe final. Ha 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 ha. Mesmo que tenha sido só recolher os restos, o almirante da frota ainda tem que me dar algum crédito. Com essas palavras, a dignidade de Kong foi completamente restaurada. O constrangimento que sentirá momentos antes evaporou. Sua raiva diminuiu, suas costas não doíam mais, até mesmo seus ferimentos pareciam menos graves. Pensando bem, o rapaz tem razão. Deve ser que eu era simplesmente forte demais. Redfield já estava blefando sem saída, então quando Ortoren atacou, tudo desmoronou. Sim, faz sentido. Caso contrário, eu não ficaria parecendo um palhaço? Com esse pensamento, o olhar do almirante da frota Kong em relação a Ortoren suavizou-se consideravelmente. Pensando bem, esta era realmente a primeira vez que ele falava com Ortoren cara a cara. Ele já tinha ouvido Garp e Zephyr elogiarem o jovem antes, mas agora, vendo-o em ação, Kong percebeu que Ortoren era ainda mais notável do que imaginava. O que define um excelente comandante dos fuzileiros navais? Para a facção focada em combate, o primeiro requisito é força, e Ortoren claramente não tinha problemas com isso. O segundo é um sólido conhecimento militar. Segundo Zephyr, Ortoren foi o primeiro cadete do campo de treinamento a se formar como o melhor da turma, com nota máxima. Sem problemas também nesse quesito. Com ambas as qualidades, ele já possuía o potencial para servir como oficial superior, um vice-almirante. Para alcançar o posto de almirante, contudo, seu poder de combate teria que se tornar um símbolo dos fuzileiros navais, comprovado repetidas vezes em guerras. Até que tanto aliados quanto inimigos o reconhecessem como uma das forças mais poderosas. Mas, além disso, a jornada terminava. Para alcançar o posto de almirante da frota, era necessário não apenas força e habilidade militar, mas também perspicácia e sutileza política. Na visão de Kong, embora a forma como Borsalino e Ortoren lidaram com a situação anteriormente tivesse sido um tanto desajeitada, ambos demonstraram um incipiente senso de instinto político e habilidade para manobrar. Isso era algo que Garp nunca apreciou. Kong sabia que Garp entendia esses princípios, mas simplesmente se recusava a abrir mão do seu orgulho. Isso era prova da sua falta de consciência política. Mostrava que, embora Garp pudesse ser apto para servir como almirante, jamais conseguiria ocupar o posto de almirante da frota. A política é a arte do compromisso, e compromisso era algo que Garp jamais faria em certas questões. Em comparação, Sengoku estava tendo o melhor desempenho entre os almirantes. Kong havia percebido isso há muito tempo e o vinha preparando com o objetivo de se tornar almirante da frota. Ao olhar para Ortoren, a atitude de Kong se tornou ainda mais cordial. Aquele jovem transbordava energia e determinação. No instante em que soube que Kong estava em perigo, arriscou a própria vida, chegando a se arriscar a cair no mar para correr em seu auxílio. Isso demonstrava lealdade a ele e aos fuzileiros navais. Talvez houvesse algum interesse próprio envolvido, mas quem faz alguma coisa sem ao menos uma pitada dele? Como almirante da frota, ele não podia julgar seus homens questionando seus motivos, o que importava era o que eles faziam. Capaz, brilhante, o melhor da turma no campo de treinamento de oficiais. Forte o suficiente para derrotar o Conde Vermelho com um só golpe. E igualmente importante, perspicaz o suficiente para apaziguar os ânimos e gerenciar o relacionamento com colegas e superiores. Essa era a marca de um fuzileiro naval com enorme potencial. No fundo, o almirante da frota Kong dava a Ortoren uma nota muito alta. Um jovem como ele merecia mais oportunidades. Dar-lhe oportunidades pode muito bem ser o mesmo que dar uma chance aos próprios fuzileiros navais. Quanto à pureza de suas origens, isso não era algo com que se preocupar agora. O tempo revelaria a verdade. Já sou um homem velho. Talvez o Conde Vermelho estivesse no seu limite, mas eu estava tão exausto quanto ele. Sem o seu apoio, o resultado teria sido incerto. Portanto, não se subestime, o mérito é seu e não vai desaparecer, disse o almirante da frota Kong com um sorriso sincero. Assim que as palavras foram ditas, os três rapidamente começaram a organizar os fuzileiros navais restantes para as operações de resgate, enquanto também enviavam uma mensagem ao quartel-general dos fuzileiros navais informando que a crise havia passado e que não havia necessidade de enviar reforços com urgência. Essa foi a primeira vez que Ortoren lidou com a limpeza pós-batalha, e como era de se esperar, foi muito mais cansativo do que lutar. Até mesmo o almirante da frota estava correndo de um lado para o outro por causa da falta de pessoal. Ortoren não podia simplesmente ficar parado.
Ele desenterrou sobreviventes dos escombros, recuperou os corpos dos fuzileiros navais caídos e trabalhou lado a lado com seus camaradas. Eles trabalharam assim por 6 ou 7 dias antes que Garp e Kuzan finalmente chegassem com seus navios de guerra para reforçar suas tropas. 2 dias depois, Sakazuki também chegou com reforços, e só então a questão foi realmente resolvida. Ainda assim, depois de passarem aqueles dias juntos, o relacionamento de Orthorin com o almirante da frota e com Borsalino havia se estreitado consideravelmente. Ele estava confiante de que assim que retornassem a promoção e a fortuna estariam logo ali. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!